Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Escuta a Rua. Eu sou o Eric Chaves e esse ao meu lado é o... Lucas. Eu me chamo Edivan, sou estudante de Psicologia na Universidade Fevale e faço estágio no Centro Pop em Novo Hamburgo. Eu sou o Eduardo Martins, psicólogo no Centro Pop. O Escuta a Rua é feito por nós, população em situação de rua de Novo Hamburgo. E o tema do nosso episódio é a vida no território das ruas. Para conversar conosco, trouxemos como convidado especial o Eduardo Souza Pazini, acadêmico de Psicologia na Fevale e de Ciências Sociais na URGS. Atualmente, o Eduardo está fazendo seu trabalho de conclusão com as pessoas em situação de rua, sobre um assunto que muito combina com o tema deste episódio. Então, Eduardo. E aí, gente? Tudo bem? Bom, tudo certo? Tranquilo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo e nos ouvindo, enfim, o que preferir, e principalmente para vocês. Vocês já me apresentaram, né? Deram meu nome, enfim, mas acho que, enfim, acho muito importante estar nesse espaço aqui pela primeira vez. Sim, então, fui convidado em função desse meu trabalho, então, do TCC, e a gente intitulou o tema de hoje como A Vida no Território das Ruas, né? De alguma forma também para deixar a coisa o mais aberto possível para o que vier veio, pensando assim no que, como seria essa experiência assim de vocês, né? Entender como é a vida no território das vidas, entendendo que existe vida no território das ruas, né? É verdade. Brincando aqui de ping-pong, né? No sentido de vocês já me passaram a bola, mas eu já estou morrendo de vontade de devolver para vocês, pensando nesse projeto muito interessante aqui do podcast, né? Intitulado Escuta a Rua, no sentido de também escutar o que as ruas têm a dizer. Sim. Eu queria inicialmente escutar o que vocês têm a dizer. Então, a rua não é nem um pouco fácil. Eu particularmente, quando eu pela primeira vez assim comecei a conviver nas ruas, eu tinha em torno dos 11 a 12 anos. Então era uma criança assim, né? Mas depois de um tempo eu consegui me estabilizar, né? Depois quando finalmente cheguei à fase adulta, né? Minha adolescência foi meio conturbada, entre uma hora eu estava em casa, outra hora eu estava na rua. Também pela questão do casamento da minha mãe, que também foi conturbado. Alguns problemas familiares, problemas também psicológicos, né? Mas hoje em dia eu estou conseguindo reverter essa situação. Um tempo atrás eu consegui reverter a situação, consegui ter minha casa, consegui ter meu trabalho, minha renda, consegui ter amigos e tudo mais, né? E nesse meio tempo, assim, eu aproveitei para... Como desde pequeno eu cantava na igreja, eu comecei a aprender a tocar violão. Depois de um tempo eu aprendi a tocar guitarra sozinho, aprendi o contrabaixo. Bateria eu aprendi sozinho também com 11 anos. E teclado também aprendi sozinho. Eu sou um pouco autodidata, assim, eu gosto de ir descobrir as coisas, sou um pouco curioso. E também um pouco dessa curiosidade na minha adolescência foi o que me atrapalhou, por conta eu era um pouco maduro, entre aspas, né? E eu não soube administrar muito bem a maturidade, né? Hoje em dia, eu tô conseguindo administrar bem isso, tô num processo de saída da rua, conseguir um trabalho, e tá dando tudo certo. Algumas coisas não estão, assim, da maneira como eu gostaria, mas acredito que com bastante luta, com bastante convicção, objetivo, foco, vai dar certo. Vai dar certo. A gente teve uma conversa inicialmente antes, né? De começar o podcast. Enfim, a Van vindo aqui até a universidade foi bastante interessante. E acho interessante isso que a gente se conhece tu falando essa notícia, né? Sim. Mas fico curioso, assim, também, o que tem... Como é que foi essa notícia para chegar em ti? Como é que foi... Enfim, essa tua jornada até conseguir? Olha, a minha jornada até conseguir isso foi
particularmente não foi tão fácil assim, não foi tão fácil. Até eu sair da rotina de acordar, acordar cedo, ir ao Centro Pop, tomar banho, tomar um café, lavar minhas roupas, estendê-las e sair e fazer minha plaquinha aí pro sinal pedir dinheiro, apenas só para poder fazer uso dos dependentes químicos. Levou um tempinho, assim, não foi assim da noite pro dia, sabe? Foi um tempo bem longo até, né? Até que chegou um tempo que as drogas não estavam fazendo mais efeito. E eu cheguei à conclusão de que aquilo não era vida para mim. Que com toda certeza viver na rua não é muito fácil. Porque dormir na rua não se dorme, na verdade, na rua. Só apenas se você tem que ficar dormindo com o olho aberto e o outro fechado. Você não consegue descansar, né? É um pouco complicado também você não ter um lugar ao certo para tomar seu banho, para fazer sua comida, para sentar no seu sofá e poder desfrutar de uma boa Netflix, né? Ou que seja de um bom programa de televisão, sabe? É um pouco complicado para quem já teve tudo. Se encontrar em uma situação e não ter absolutamente nada, é bem agoniante, na verdade, né? É agoniante. E foi justamente, eu parei e pensei, cara, eu sou tão sagaz para me autodestruir. Por que eu não uso essa mesma sagacidade para mudar a minha história, sabe? Para reconquistar tudo aquilo que eu tinha. E é isso que está me motivando, né? Dia após dia. O pessoal do Centro Pop também, que trabalham lá, eles me incentivam bastante, sabe? Eu sempre, quando eu coloco uma roupinha diferente, eu pergunto aí, galera, como é que tá? Tá legal? E eles falam, não, tá muito bem, não sei o quê. Eu pergunto, parece que eu moro na rua, sabe? Atualmente vai fechar 3 semanas que eu estou sem uso de qualquer química, a não ser o cigarro, que eu também estou diminuindo. E para mim está sendo muito gratificante também. Tem uma galera da igreja que também está me dando um apoio muito, muito essencial, muito fundamental. E também uma coisa que me motivou muito a tomar essa decisão, a me colocar numa posição de batalhar contra a vida como ela é mesmo, sem filtro, sem nada assim, foi principalmente os olhares reprovadores da sociedade. Foram os comentários repugnantes que eu ouvia quando eu virava as costas. Isso, particularmente, no início, me machucou muito, 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 assim. Tanto é que cada vez que eu ouvia alguma coisa que era reprovável a meu respeito, cada olhar que me destruía, eu ia pra biqueira e pegava droga e me afundava naquilo, sabe? E, né, até eu começar a perceber, cara, não vai valer a pena eu ficar me autodestruindo, porque assim a sociedade vai continuar me olhando da mesma maneira e se não até pior, sabe? Então, eu peguei isso e tô transformando isso em força, em combustível para mim seguir em frente, né? Porque... Mas é interessante essa fala do Eric, né? Esse momento de organização que tu está vivendo, né, Eric? É muito importante, muito bonito e de fato, ele não é geralmente, na maioria das vezes, ele não é um processo linear, que vai do 1 até o 100, né? Da escuridão até a luz. É gradativo, Ele né? é gradativo, repleto de percalços, de tropeços, de repetições, né? Em que o sujeito vai, procura ajuda. Primeiro ele tenta sozinho, né? E aí vê que não é tão simples, não é tão fácil, e as coisas se repetem, e aí o sujeito procura ajuda de um amigo, de algum familiar, investe naquele processo, e aí de novo tropeça, cai, e depois sacode a poeira, né? Levanta, tenta de novo, procura algum profissional, né, no Centro Pop, no CAPS, em toda a rede, seja da saúde ou da assistência social, né? E a partir daí, né, com o apoio, o suporte desse profissional, a gente tem condições de poder ajudar essa pessoa a se dar conta das suas repetições, a apontar caminhos, né? A gente não faz pelo usuário, a gente faz junto, em parceria,
A gente sempre, quando faz um plano de acompanhamento lá no Centropop, a gente faz juntamente com o usuário. A gente vê aonde ele quer chegar, né? E para ele chegar lá, o que é possível, o que é preciso fazer, né? E só que esse processo também de transitar, sabe, de fazer acontecer o que é necessário, também não é simples, porque às vezes o sujeito também se atrapalha, né? A gente agenda para ir em tal lugar, né, para algum encaminhamento. O usuário às vezes esquece, às vezes o usuário acha que não é importante, e aí a gente volta a conversar. E isso ilustra uma coisa que é muito interessante: o vínculo que os nossos usuários têm com o Centropop. Né? O Eric fala que quando tu fala, né, Eric, que as pessoas, nós funcionários, perguntam o que vocês acharam da roupa que eu tô? A gente te conhece. Sim. Né? O Edivan, que também é estagiário de psicologia no Centropop, conhece também os usuários. Eles estão lá conosco dia a dia. Então, os usuários têm um vínculo muito importante, que significa cuidado, que significa um olhar, que sim, os usuários são importantes para nós. Nós somos funcionários públicos, somos pagos pelo poder público para prestar, né, para oferecer um atendimento de qualidade para as pessoas em situação de rua, mas sim, nós escolhemos estar trabalhando no Centropop porque a gente acredita no potencial de organização de cada sujeito. Seja para superar a situação de rua, mas para aqueles que não querem ou não conseguem superar a situação de rua, para pelo menos a gente pensar e investir na qualidade de estar na rua. Sabe, Eduardo? Isso é tão importante, o papel de vinculação, de vínculo, de qualidade de vínculo que os usuários têm com o Centropop, o quanto isso significa cuidado, quando os usuários não estão passando por um momento interessante, quando estão vivendo as suas dificuldades, nos procuram, nos acessam, solicitam atendimento, seja formal, com um psicólogo, assistente social, ou informalmente na recepção com as educadoras. E a gente sabe quando um usuário nosso está passando por um momento difícil, a gente oferece a possibilidade da escuta. Isso é muito rico. É uma rede de apoio, né? Pensando no Centropop enquanto política pública, ele é muito mais que um espaço, um local que vocês vão lá, tem suas funções. Sim. Tem muito mais além disso, né? Além desse espaço. Né? Sim. Escutando vocês, eu fico pensando nisso. Sobre essa relação com o espaço, essa relação com o serviço, mais um serviço que está na cidade, a relação com a cidade, a relação com o território. Morar na rua não é fácil, é uma coisa bem difícil, que nem o Eric falou. E eu não durmo de noite. Tem dias que eu já fiquei um mês sem dormir, de tipo, dormir 1 horinha, 2 horinhas na noite, e o resto da noite é passar a madrugada inteira acordado, olhando para um lado para o outro. Passar um rato do seu lado e tu já se acordar porque acha que vai ser roubado. Só esse ano eu já perdi 4 telefones. Entendeu? E tipo, é foda, mano. Tipo, tu tenta se levantar, mas a sociedade sempre te dá um jeito de te rebaixar. E daí tu procura um trampo. Primeira coisa que nós bota ali no trampo, nós pede ajuda pro Centropop. Só que não é que eu não concordo com a ideia do Centropop, mas tem uma parte ali que eu não concordo. Porque, tipo, eu deixei um currículo lá na tua empresa vai ligar, tu vai dizer assim: oi, bom dia, aqui é do Centropop. Mano, a empresa já não vai me contratar porque vai saber que eu sou morador de rua. O que é um morador de rua para a sociedade hoje em dia? É ladrão, vagabundo, usuário de droga. É a primeira coisa que todo mundo pensa. Isso que o Lucas traz é interessante. Isso reflete o preconceito que a sociedade tem para com as pessoas em situação de rua, né? Inclusive a mídia alimenta isso. É verdade. Né? A mídia alimenta muito isso. Seja nos jornais, nas mídias digitais.
Isso a gente vive constantemente. Toda semana a gente tem uma reportagem que fica estigmatizando a população em situação de rua, dizendo que são vagabundos, que são bandidos, criminosos. Gente, eu trabalho de segunda a sexta, desde 2015, com pessoas em situação de rua. E digo que a maioria absoluta dos frequentadores do Centro Pop são pessoas boas, íntegras, que têm as suas dificuldades, sim, né? Assim como nós, né? Eu sou psicólogo, meu colega aqui, o Eduardo, está no processo de final de curso, o meu outro colega, o Edivan, também está estagiário de psicologia, se aproximando né, mas no meio do curso. E nós, que temos endereço fixo, também temos as nossas dificuldades. Existem pessoas de boa índole na rua, né, em situação de rua, e também com endereço fixo. Sabe? Mas esse processo de estigmatização é muito severo. Isso estimula a violência da sociedade para com as pessoas em situações de rua. Isso que o Lucas traz do currículo, né? Nós, no Centro Pop, organizamos o processo que a gente chama de inserção produtiva, das pessoas buscarem trabalho. Nós ajudamos o usuário a ter acesso à sua carteira de trabalho digital, através da conta GovBR. Ajudamos o usuário a produzir o seu currículo, e aí vai ali no currículo, caso ele queira, o endereço do Centro Pop e o telefone fixo ou o WhatsApp. Só que no WhatsApp funcional do Centro Pop precisa estar, né, porque é por lei, é um serviço da prefeitura, Centro Pop. E aí, quando a empresa recebe o currículo daquele WhatsApp, Centro Pop, é pessoa em situação de rua, aí vem tudo que a mídia ajuda a construir. É vagabundo, é criminoso e acaba fechando portas. Eduardo, eu admito que também não é só a mídia, né, Eduardo? Eu também, como morador de rua, também confesso que um pouco da nossa população em situação ali ajuda, né? Eu também concordo com isso, porque a sociedade também não teria essa visão se eles também não tivessem exemplos, né? Com certeza. É aquela coisa, cada um colhe o que planta. Não Só adianta, que daí né? nem todo mundo tem culpa. Só que daí todo mundo acaba generalizando, colocando todo mundo dentro de um saco, como se todos fossem aquilo, quando na verdade não é. Eu, por exemplo, não sou. E olha, vai fazer 5 meses que acabei de voltar de Torres. Nesses últimos 8 anos, eu fico viajando de um estado para o outro, e o que eu vejo é muita diferença de morador de rua de Novo Hamburgo até Porto Alegre. Até Porto Alegre ali para cá, até aqui em Novo Hamburgo, os moradores de rua não parecem morador de rua. Porque nós se arruma, se veste bonitinho, tá ligado? Se veste que nem uma pessoa normal. Agora, pega um São Paulo. Até porque são normais, né? Sim, agora tu pega e vai... A sociedade não naquelas, né? Vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Os moradores de lá ainda não é morador de rua. Ainda continua sendo mendigo de rua. Porque não toma banho, tá ligado? A roupa anda fedendo. E outra, Rio de Janeiro, eu falo para vocês, cidade bonita só pela TV. Quem passa por lá já sabe que a cidade não é bonita, não é confortante. Tu é assaltado, tu tem que cuidar o que tu leva pra praia, tu tem que se cuidar bastante. Até eu morando na rua já fui assaltado lá, entendeu? Ô Lucas, mas isso que tu traz... Mas eu tô trazendo tudo à rua, a convivência da rua, que pra mim, Eduardo, 15 anos na rua, entendeu? Não é 15 dias. E morar na rua hoje em dia aqui em Novo Hamburgo não está sendo fácil, mas também não é difícil, né, Eduardo? Sim, mas isso que tu traz é muito importante, porque a gente vê em algumas cidades fechamento de serviços. Né? Temos cidades na região metropolitana, pertinho de nós, tá? Na minha cidade é que a tua cidade é pequena, né? Não tem perfil para Centro Pop.
mas cidades maiores aqui da região metropolitana que tinham serviço de Centropop acabaram fechando, né? Por uma visão higienista e também para reduzir custos. Isso acaba criando demanda para aqueles municípios que oferecem o serviço de Centropop, né? Novo Hamburgo, a gente tem presenciado todos os dias a chegada de muitos usuários novos, muitas pessoas em situação de rua que fazem o primeiro acesso no Centropop. E isso preocupa, né, por vários motivos. Porque, em primeiro lugar, cidades da região metropolitana que deveriam estar oferecendo o serviço, porque não é um favor que o poder público faz. É um direito, não é simplesmente um favor. É um direito que a população em situação de rua tem de acessar a assistência social. Existe uma frase que a assistência social é para quem dela precisa. Então, vocês precisam, sim, de um serviço que a gente chama que é da média complexidade do desenvolvimento social, que é exatamente o Centropop. Novo Hamburgo tem em torno de 230 mil habitantes, né, oferece o serviço de Centropop, né, isso é muito importante. Agora, eu queria tocar numa outra questão que a gente falou há pouco tempo atrás, que é muito importante, que é uma xenofobia, né? Xenofobia é quando a gente tem uma conduta de rechaço, de ódio, de hostilidade para quem é de fora. Muitas vezes, aquela pessoa que não é de Novo Hamburgo é ameaçada, é constrangida a não frequentar o Centropop. Gente, pessoas em situação de rua, né, não tem endereço, não importa onde ela nasceu. Ela pode ter nascido em Novo Hamburgo, Porto Alegre, na Bahia, no México. O que importa é que, naquele momento, ela está em dificuldade e está no município de Novo Hamburgo. E ela tem o mesmo direito de acessar, até porque qualquer um de vocês pode estar, no momento, querendo se organizar e pode ir para Capão da Canoa, pode ir para Torres, pode ir para Santa Maria, sabe? Então, então a gente precisa ter esse olhar e uma conduta de acolhimento, não de rechaçar, expurgar, até porque eu ouço muito esse discurso, tem muita gente de fora que é criminoso, que é bandido. Olha, a gente precisa relativizar isso. Muitas pessoas que têm condutas inadequadas também são naturais, são oriundas do próprio município de Novo Hamburgo. Então, não importa onde a pessoa nasceu, e sim que ela, naquele momento, está fragilizada e precisa de ajuda. Eu não sei, para ti, Eduardo, como é que tu vê essa questão? Sim, é uma questão importante, né? Até porque, bom, para fazer essas condutas, inclusive, pode ter moradia. Não é questão. Então, não tem endereço. O crime não tem endereço. E o outro ponto que tu toca, que acho importante a gente conversar, é essa política que a gente chama de higienista, né? Que é de tentar enquadrar o diferente, de limpar a cidade, como se pessoas em situação de rua fossem sujeira. Gente, a gente ouve esse discurso na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Poxa vida. Representantes eleitos pelo povo que que proferem falas higienistas. Ouvimos empresários com esse mesmo discurso, pessoas comuns da cidade também com esse mesmo discurso. Conclusões tanto quanto precipitadas, né? Isso. E o quanto esse viés higienista se reflete também nas forças de segurança, na Guarda Municipal, na Brigada Militar, na Polícia Civil. Até mesmo. E interessante a gente poder conversar sobre isso, né, Eduardo? Uhum. Até mesmo nas empresas privadas de segurança também. Eles também agem com um pouco de hostilidade. Eu, particularmente, nunca fui acordado a pauladas, graças a Deus, né? Também não sou de ficar me misturando muito, até porque eu acredito num dito popular que é o seguinte: diga-me com quem andas e te direi quem és.
entendeu? Por mais que algumas pessoas possam me ver, às vezes, trocando um pouco alguns comentários com moradores de rua, eu tô tentando mudar essa ideia que a galera tem, sabe? Tô procurando conhecer outras pessoas. Nessas últimas semanas, algumas outras pessoas, donos de empresas, vieram e sentaram e conversaram comigo, e tivemos boas trocas de ideias, assim. Troca de experiência também foi bem interessante. Mas é isso aí. A rua não é fácil, mas ela também está um pouco mais violenta, né? Não está mais como estava antigamente. Antigamente era um pouco mais tranquilo, tinha a galera da rua que gostava de ficar sentado nas praças, tomando uma cerveja ou sua bebida alcoólica, e ficar ali de boa, conversando, diferente do que nós vemos hoje em dia, né? Então a galera tá um pouco mais violenta, tá um pouco mais hostil, tá um pouco mais interesseira, né? Não são todos, com certeza não. Tem uma galera que continua preservando os bons costumes de ficar na sua, talvez eles possam ser um pouquinho extravagantes, né? Gostar de ficar cantando aquelas músicas de boêmios bem alto, né? Gostar de dançar um pouquinho, o que é uma coisa saudável, né? Mas também temos, em contrapartida, os outros que são um pouco mais marginalizados, né? Podemos dizer assim. Eu quero propor um desafio para a gente poder pensar aqui coletivamente. Olha, eu gosto de desafios. Vamos lá, vamos tentar pensar. Centropop atende 70 até 80 pessoas por dia. Na região aqui do Vale dos Sinos, só temos Centropop em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Campo Bom. Não, mas aqui o Vale dos Sinos, né? Vale dos Sinos. Canoas está no processo de fechando serviços. Canoas já fechou o seu Centropop. Poxa vida. Temos Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Tá? Então, o desafio que eu proponho. Nós ouvimos, inclusive na Câmara de Vereadores e nas mídias digitais, muitas críticas ao funcionamento do Centropop. Que a gente está atendendo criminosos, vagabundos. Então, vamos propor um desafio. Como seria Novo Hamburgo sem o Centropop? Como seria a cidade? O que mudaria na cidade? Como ficariam as 70 ou 80 pessoas que nós atendemos todos os dias no município? Uma parte delas procuraria outros lugares, né? Acessaria outros municípios, sobrecarregaria outros municípios, mas uma parte delas, por questões de vínculo, ficariam em Novo Hamburgo. Tem vínculo com a cidade, tem amizade, tem conhecidos, tá? Eu acredito. E aí o que acontece? O que essas pessoas fariam? Que efeitos isso teria na cidade? O Lucas e o Eric trazem a questão de que muitas vezes as pessoas em situações de rua aqui em Novo Hamburgo nem parece que são pessoas em situações de rua. Andam limpinhas, né? Tomam banho. E aí? Não tomariam banho? Não tomariam café? Se precisassem encaminhar RG ou certidão de nascimento, Lucas, procurariam onde? Ter documento é um direito básico. Caso precisassem de encaminhamento para um CAPS, porque tem sofrimento psíquico ou faz uso de álcool e outras drogas. Como seria esse encaminhamento? Quando a pessoa está passando por um momento difícil, que a gente chama de ideação suicida, quando está com vontade de largar tudo, desistir e se matar, vai procurar onde? A pessoa que está em extrema vulnerabilidade social e está passando por um momento psicológico muito delicado. Você sabe, vocês estão no Centropop todos os dias. Vocês têm um vínculo com a gente conhece vocês quando estão com dificuldade nos procuram. E se não existisse Centropop, né? Quais são as consequências desse vácuo, esse vácuo assistencial? Posso dar uma ideia, Dudu? Sim. Em cima disso aí, voltei a falar do Rio de Janeiro. A época que eu estive lá, não tem Centropop. Não tem restaurante público, nem o restaurante da comida. Ninguém te ajuda, ninguém compra uma paçoquinha, ninguém compra uma balinha de goma.
tu anda fedendo, tu não tem local para tomar banho, porque as duchinhas da praia é tudo por aplicativo. Se tu não tiver um telefone para pagar 2, 3, 50 ali, que é um banho de 1 minuto, tu não toma banho, tu anda fedendo. As pessoas ficam cagando na calçada. E tu acha que as pessoas deixam de trocar Rio de Janeiro, as que moram lá, que nem o Dudu comentou agora, para ir para outra cidade? Não. Se o serviço ali fechar para nós, vai ter muitos de nós que não vai sair da cidade. Pois é, mas e como é que ficariam? Isso que eu queria poder circular a palavra, ouvir o Edvan, o Eric, também o Ed meu colega não falou Eduardo. nada, tá bem ali na dele. Mas o Ed é como é que novo vocês serviço, imaginam né? Novo Hamburgo e as pessoas em situação de rua sem o Centropop? Vocês têm uma relação com a cidade. Mano, Não é assim pra no, sair. no verão, eu imagino assim, ó, no verão nós até ia passar bem, porque tem vários restaurantes ainda que ajudam a população. Tem muitas ONG que traz comida durante a noite para nós. E outra, nós temos o torneirão ali da de Melo, que é uma mangueira, um cano, que tu aperta o botãozinho lá e tu pode tomar teu banho, no verão. Agora, no inverno, vem a parte ruim. Como é que tu vai tomar um banho gelado? Eu odeio, particularmente, eu detesto tomar banho gelado. Inclusive no verão, não gosto. Entendeu? Uhum. Tem muita gente ali Isso. de nós que até no verão toma banho quente, que não consegue tomar banho gelado. Uhum. Eu, geralmente, quando não consigo acordar de manhã, porque geralmente eu não durmo à noite, mesmo quando eu não faço uso da minha substância de química, mesmo quando eu faço uso dela, eu não durmo de noite. Eu fico acordado até as 6 horas da manhã, para daí às 6 e deitar e dormir até 1, 2 horas da tarde. Por quê? Não é porque eu não tenho vontade de arrumar um serviço, não é que eu não tenho vontade de procurar alguma coisa, porque o meu corpo está cansado. Eu só queria poder ouvir um pouco o Edvan? Edvan e o Eduardo sobre essa hipótese, essa brincadeira, né, esse desafio que eu lancei, assim, de como vocês imaginam, né, de quais seriam as consequências para a cidade e para as pessoas em situação de rua caso o Centropop fechasse suas portas. Que caos. Não, mas é muito interessante porque a fala do Eduardo traz esse fundo assim da importância das políticas públicas, né? Das políticas públicas de assistência social, e vocês vivenciam as políticas públicas. Vocês trazem a experiência vincular com essas políticas, né? Mas eu queria também agora pensar uma outra questão, isso que o Eduardo aqui tinha trazido sobre a importância das políticas públicas. O Centropop é um serviço, né, de políticas públicas de atenção às pessoas em situação de rua. Mas não é o único serviço que presta atenção a essas pessoas. Não. A pessoa em situação de rua, ela também é usuária da unidade básica de saúde. Ela também é usuária das UPAs, do hospital, das escolas, também dos CAPs, também é usuária dos bancos, das lojas, das lancherias, das praças, das ruas, das esquinas, né? Então, a gente precisa pensar em termos de política pública, né? A importância de haver das políticas públicas que nós chamamos intersetoriais, principalmente assistência social, saúde, seja saúde mental ou o restante da saúde, né? E também educação. Vocês que estão em situação de rua precisam, sim, eu chamo um tripé: saúde, educação e assistência, sem esquecer da cultura, do trabalho, capacitação para o trabalho, encaminhamento para o mercado de trabalho, um trabalho de sensibilização com as empresas para a contratação de pessoas em situação de rua, a habitação,
Nós precisamos pensar, sim, no incremento, numa qualificação das políticas públicas de habitação para as pessoas em situação de rua. Dentro da assistência, né, que é a nossa Secretaria, o Desenvolvimento Social, nós temos o Centropop, nós também precisamos pensar em estratégias de acolhimento para que esse acolhimento seja transitório, ele seja por um tempo, até a pessoa se organizar, poder se organizar em termos de estudo, de trabalho, de tratamento em saúde mental, né, para dependência química, enfim, para que a pessoa consiga se organizar, construir um projeto de vida e aí, quem sabe, né, de uma maneira, a gente sabe que é difícil, mas é possível, sim, superar a situação de rua. Isso é possível. Nós, a gente ouve muito esses cursos que o Centropop não serve para nada, mas nós, sim, a gente testemunha, Lucas, seguidamente, pessoas que superam a situação de rua, né, que procuram, que usam as políticas públicas, né, o Centropop, o CAPS-AD, o CAPS-Centro, o Consultório na Rua, que é um grande parceiro nosso, para poder reconstruir a sua vida. E vale ressaltar que o Centropop não serve para quem não quer nada com nada. Porque para quem tem um objetivo, tem sonhos, no Centropop é essa bengalinha aí, é o caminho que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Eu sempre soube assim, bastante sobre como que a vida é, assim, sobre como conseguir se reestabelecer. Então eu sempre fui muito autônomo, sempre fui fazendo assim, não, se eu quero, é eu que tenho que fazer, o outro não vai poder fazer por mim. É igual comida e a gente morar sozinho. Entendeu? O fogão tá ali, a comida tá ali, ela não vai se cozinhar sozinha. A gente vai ter que ir lá e cozinhar, né? E é da mesma forma, entendeu? Se a gente quer um trabalho que a gente tem que fazer, vamos correr atrás do trabalho. Se a gente quer comer, o que a gente tem que fazer? Correr atrás da comida. E eu sou muito grato às outras pessoas daqui da cidade de Novo Hamburgo que me viram no sinal pedindo dinheiro, que me ajudaram também há poucos dias atrás com o dinheiro da passagem para eu poder fazer a entrevista nessa semana. Eu sou muito grato ao Centropop também, ao CAPS-AD também. Apesar de que eu não gosto muito de fazer acompanhamento no CAPS, né? Mas se faz necessário para mim conseguir um lugar momentâneo até eu receber meu primeiro salário para conseguir alugar uma casa. Eu sou muito grato a essas pessoas porque eu sou um ser humano normal, eu tenho sonhos, tenho objetivos, né? E o Centropop também, eles apostam em mim. E eu vou fazer valer a pena cada centavinho que cada morador daqui da cidade investiu em mim, né? Talvez para eles foi um pouquinho, que para mim foi muito, porque muitas vezes muitas pessoas me ajudam com comida, que nós precisamos manter o nosso corpo, né? Uhum. E eu sou muito grato a todos eles, assim. Não tem palavras que possam expressar isso, e também se eu fosse bilionário, também não saberia como retribuí-los. Eu faço uma metáfora, uma comparação. O Centropop é uma ponte, né? Exato. Que o usuário usa, ele pode usar para atravessar, né? Para fazer essa transição da rua para um processo de organização pessoal. E essa organização pessoal, ela é um contínuo, né? Ela pode desde ainda ficar na rua, mas com qualidade, sem violência, tratando suas questões de saúde física, de saúde mental, né? A pessoa pode também ter esses tropeços, essas oscilações, se organiza por um tempo, depois retorna para a rua. E no outro ponto lá desse contínuo, sim, a superação da situação de rua, né? Então o Centropop, ele é essa ponte
E quando a pessoa supera a situação de rua, a gente tem que fazer isso que a gente chama de contra-referência. A gente procura encaminhar o sujeito para que ele quando ele vai para um território, que ele se vincule ao CRAS, ao Centro de Referência de Assistência Social, que é a proteção básica. Para quê? Para que ele não retorne para a rua. Para que o CRAS consiga trabalhar com esse sujeito, com essa família, as suas fragilidades, né? E para que, de novo, ele não se... Né? Não entre em sofrimento e enfim, não volte para aquela situação. Porque é terrível isso que vocês trazem de estar na rua. É muito sofrimento, né, Lucas? É violência, é rechaço. E aqui em Novo Hamburgo, tá ligado? Nós não tem aquele negócio de, tipo, várias outras cidades, quando uma cidade não quer um morador de rua na cidade, eles, tipo, o CREAS ou o CRAS te dá passagem, entende? Tu liga para um parente lá, distante, pede autorização pro teu parente, e aí as outras cidades, não aqui da volta do Vale do Sino, mas tem Torres, tem Santa Catarina, várias cidades fazem isso, Paraná tem várias cidades também, Bahia, Pernambuco, Piauí. Então, tipo, aquelas cidades que não tem centro pop, que não querem morador de rua, sempre disponibilizam uma passagem para ir para frente. É um jeito de se livrar, entre aspas, do um problema. Um jeito, né? de lavar as mãos, né, Lucas? Isso é um higienismo que a gente chama. E não querer enxergar o ser humano que tem na sua frente. Mas isso aí é um serviço que poderia voltar a ter. Porque tem muita gente que chega aqui e tem um propósito de voltar para a sua cidade e não tem dinheiro para sair daqui. E daí o que faz, que nem o mano falou, pega uma plaquinha, pega uma caixinha de bala, um potão de paçoca e vai pro sinal. Tem muitos ali, ó, mano, que eu conheço e afirmo que não usam droga e vão pro sinal para vender balinha. É verdade. E vender paçoquinha. Tem muitos que vão para pedir ajuda com a latinha do leite Nino. Eu conheço vários ali que precisam mesmo. Tem 2 gurizão que ficam ali do lado do pau vendendo pipoquinha para ajudar a família deles. Eles têm um bebezinho que é... Como é que é? Eu não sei. Eu tenho dificuldade no maxilar, então eu falo... Tem muitas palavras que eu troco o L por o L. Que tem síndrome de Down, tá ligado? Síndrome de Down. Isso aí. Entendeu? E os 2 ficam um em cada lado. Tem muitas pessoas que trabalham no sinal que é para se manter. Não é só pessoas que é para fazer uso. E ultimamente o que nós mais vê é a sociedade de tipo prefeito, vereadores querendo fechar os olhos. Porque os olhos deles, eles só começam a abrir, tipo, acordar o amanhecer deles quando começa a chegar outubro, na época da eleição. Que daí eles vêm conversar com nós, trocar ideia, fazer promessa. Mas aí vem a consciência política de vocês enquanto público específico, né? Enquanto, entre aspas, classe, né? Enquanto usuários do Centro Pop, pessoas em situação de rua, de se organizarem, né? De procurar saber dos seus direitos, reivindicar seus direitos, fazer o que a gente chama que é o controle social, procurar o Conselho Municipal de Assistência Social, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, o Ministério Público e também escolher muito bem os seus representantes, os seus vereadores, o seu prefeito, né? Em outubro, daqui a 6 meses, Lucas, menos de 6 meses, a gente vai ter uma eleição para prefeito do município e para vereadores. E aí nós temos que ver, vocês, né? Eu voto em Novo Hamburgo também. Voto Precisamos ver o seguinte, aqueles vereadores que estão lá
representam uma qualificação das políticas públicas, assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, lazer, esportes, representam ou não? Até Né? hoje não. Ou se aqueles vereadores que estão lá, eles representam um viés higienista, preconceituoso, xenofóbico. Porque nós temos, nós como morador de rua, eu já fui frente de rua 1 ou 2 vezes em Porto Alegre, em São José, Floripa. Então, tipo, tem muita cidade, e aqui no Novo Hamburgo é uma delas, que tem esse negócio de lojas e higienizações. É um grupo de loja que querem, tipo, limpar o morador de rua, expulsar o morador de rua. Mas a maioria dos moradores de rua de Novo Hamburgo são de Novo Hamburgo. É muita falta de serviço, e daí, quando a gente vai procurar serviço é muito pouca ajuda. Muita pouca ajuda mesmo. Eu particularmente, eu acho que eu já larguei uns 10 mil currículos. Esse momento foi muito interessante, espero que tenha esclarecido muitas coisas para vocês e que vocês possam mudar a concepção de vocês, mudar o olhar de vocês, ao invés de apontar o dedo e julgar. Ame mais ou escolha algum morador em algum lugar público para tua segurança, se tu quiser, né? Senta com ele, conversa, pergunta o porquê que ele está naquela situação, leva um pãozinho, um cachorro quente. Isso é uma coisa básica, é empatia, né? Ter a caridade um pelos outros, né? E a produção deste podcast é feita pelos participantes das oficinas de comunicação e psicologia do projeto de extensão da Rua Paranoia, da Universidade Fevale, em parceria com o Centro de Referência especializado em população de rua, ou seja, o Centro Pop de Novo Hamburgo. Para saber mais, acesse o nosso Instagram, @da Rua Paranoia e @Projetos Sociais Fevale. Até mais, pessoal!